Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com muita informação importante, né? Vamos falar bastante aí sobre a situação do Campeonato Brasileiro após o término dessa última rodada que embolou tudo, né? A grande verdade é essa, Vasco agora tem condições plenas de sair da zona de rebaixamento já nessa próxima rodada, né? A briga agora é contra Cruzeiro, Santos, Bahia e digo mais, tá? Pode colocar nessa briga também Corinthians, pode colocar Internacional, porque tá tudo embolado. E também vamos falar bastante aí sobre a partida dessa segunda-feira, clássico contra o Botafogo, jogo em São Januário. O Botafogo aí vem, né, com uma pressão gigantesca depois de mais uma derrota, né, jogando em casa contra o Palmeiras, e o Vasco vem embalado, vem de vitória fora de casa e tem mais, vai ter 3 reforços de peso aí para o Ramon Dias poder utilizar nesse jogo de segunda-feira. Então já quero convidar todos vocês a assistirem, acompanharem, né, o nosso vídeo aqui até o final para ficarem por dentro de todas as novidades. Peço para você não esquecer de dar aquela moral, ó, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo. Convido você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte da nossa família lá embaixo, clicando naquele botão vermelho, né, escrito inscreva-se, para você nunca ficar por dentro, para sempre ficar por dentro aí, né, das notícias do nosso Vascão. E antes de começar aqui, né, de dar o pontapé inicial, quero lembrar vocês aí que estão precisando de uma grana, que estão precisando aí de um dinheiro para fazer uma obra, pagar uma dívida, que você pode ter acesso ao seu FGTS de forma antecipada. É só você clicar no primeiro link aqui no vídeo, né, na descrição do vídeo, entrar em contato com a Mais Ágil, que eles ajudam aí todo mundo em menos de 24 horas a sacar o seu fundo de garantia. Beleza? Então bora começar, né, o vídeo aqui, dar o pontapé inicial falando sobre a situação, né, qual é o panorama nesse momento do Campeonato Brasileiro após o término, né, dessa última rodada, que a grande verdade é, embolou tudo, né, tivemos resultados ruins para o Vasco, né, vitórias do Corinthians, vitória do Bahia e também a vitória do Santos, né, surpreendente sobre o Flamengo por 2-1, muita gente falando ali que teve ajuda de arbitragem para que o Santos aí conseguisse mais um resultado positivo, e também tivemos resultados positivos para o Vasco, né, que foram as derrotas do Goiás, do Cruzeiro e o empate em casa do Internacional. Com esses resultados aí, o Vasco segue na zona do rebaixamento, né? O Vasco segue com grandes possibilidades, né, de ser rebaixado. Os matemáticos ali fizeram cálculos ontem, né, e a probabilidade hoje do Vasco está ali girando em torno de 60%, mas é óbvio que vai depender aí dessa sequência, né? O Vasco vai ter 2 jogos em casa agora, né, seguidos no Campeonato Brasileiro, contra o líder Botafogo e contra o América Mineiro. Se o Vasco vencer essas 2 partidas, a grande verdade é, né, já muda completamente o cenário aí da competição. Hoje, o Goiás é o 18º colocado, né, com 32 pontos ali. O Goiás se complicou e se complicou muito na competição, né? A probabilidade de rebaixamento do Goiás hoje passa de 90%, porque além de ter uma pontuação muito baixa, também tem aí, ó, apenas 7 vitórias, né, que são 2 vitórias a menos que o Vasco e 3 vitórias a menos aí do que os times que estão fora da zona da degola. O Vasco aí na 17ª colocação com 34 pontos, 9 vitórias, com um saldo de gols melhor daí do que da equipe do Santos, né, e um saldo de gols bem parecido com a equipe do Bahia. Na 16ª colocação, com um jogo a menos, vem o Cruzeiro, né, mas lembrando que esse jogo a menos do Cruzeiro não é jogo fácil, né, o Cruzeiro vai enfrentar o Fortaleza fora de casa, então não duvidem vocês aí que o Cruzeiro possa no final do ano também aí ser uma das equipes rebaixadas. Na frente do Cruzeiro vem o Santos, também com 37 pontos, né, 10 vitórias e um saldo de menos 21 gols. E na 14ª colocação, um pouquinho mais confortável, mas não tanto assim, veio o Bahia, também com 37 pontos, 10 vitórias e um saldo ali de menos 4 gols. Então, nesse momento, como eu falei, para mim, a briga do Vasco ali para cima, a gente está falando de Cruzeiro, Santos e Bahia. E tem mais, lembrando que o Vasco ainda vai enfrentar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro
tem esse jogo aí daqui a 3 rodadas contra o Vasco lá no Mineirão. A próxima rodada teremos duelos aí muito importantes, né? Jogos aí que podem, como eu falei, mudar, né, o cenário da competição, que podem aí dar uma guinada nessa situação do Vasco. No sábado temos aí o Grêmio encarando o Bahia. O Grêmio joga em casa lá em Porto Alegre, né? Um jogo aí, se o Grêmio vencer, vamos dizer que o Grêmio vence aí por 2-3-0, pode complicar o Bahia, né? Porque o saldo do Bahia, que é de -4, pode subir para -7 e pode aí se aproximar ao saldo do Vasco da Gama. No domingo, temos Red Bull Bragantino e Corinthians, né? O Corinthians que tem 40 pontos, mas não se safou ainda, né? Não tá 100% salvo, porque vai ter muita pedreira, inclusive pega o Vasco aqui, ó, em São Januário. Então, mais um confronto direto que o Vasco vai ter nessa reta final. No domingo também temos o Cruzeiro encarando em casa o Internacional, duelo aí de dois times que ainda estão brigando. O Cruzeiro tem 37 e o Inter tem 39 pontos, então um jogo aí complicado para as duas equipes. No próprio domingo também temos o Curitiba já rebaixado encarando o Goiás, então o Curitiba aí jogando agora simplesmente para cumprir tabela, mas com certeza muitos jogadores do Coxa vão ter que mostrar futebol ou para renovarem contrato ou para buscarem clube para o ano que vem. Então não me surpreenderia se o Curitiba aí fizesse um bom jogo, assim como vem fazendo nas últimas rodadas, ganhou do Inter, deu trabalho agora nesse último jogo também. E na segunda-feira, né, além de Vasco e Botafogo, também temos o Santos em casa encarando o Cuiabá, que é mais um jogo de confronto direto, né? Muita gente achando que o Cuiabá já se safou. Nananina não, o Cuiabá tem 40 pontos, ainda precisa pontuar, e o Cuiabá joga muito melhor fora de casa do que em casa. Então o Santos aí tendo essa pedreira aí, né, que é o Cuiabá, na segunda-feira às 9 horas da noite. E na mesma segunda-feira temos aí Vasco e Botafogo, né? E é sobre esse jogo que eu quero comentar agora. O Botafogo vem muito pressionado. O Botafogo tá vendo, né, os adversários colarem na traseira, Palmeiras, Red Bull Bragantino, o próprio Grêmio, né? Então o Botafogo aí vem aí com essa pressão a mais e tem também a questão da última derrota, né? Uma derrota ali complicada para o Palmeiras. O Botafogo teve o jogo na mão, tava ganhando de 3-0, depois teve pênalti no segundo tempo e no final acabou levando a virada de 4-3. E eu vou falar para vocês, achei um jogo estranho, achei um jogo com uma arbitragem muito polêmica, né? Inclusive o John Textor, dono do Botafogo aí no final do jogo, soltou o verbo. Até bato palmas aqui pro John Textor, que teve coragem, né, de confrontar a CBF, de confrontar a arbitragem. Eu acho que é importante esse tipo de posicionamento, né? Eu acho que mais clubes deveriam fazer o que o John Textor fez. Então bato palmas para ele aqui pelo ter feito aí depois do jogo, né, todas essas reclamações. Mas agora esse jogo contra o Vasco, né, o Botafogo vai ter 3 desfalques confirmados, né? Como por exemplo, a dupla de zaga do Botafogo não joga, tá ali suspensa, né, por cartões vermelhos ou por cartões amarelos. E do lado do Vasco, né, além da gente vir com moral, com confiança, com a autoestima muito mais alta depois de vencer o Cuiabá, a gente ainda vai contar com 3 reforços de peso. Pablo Vegetti, centroavante, né, volta aí depois de cumprir suspensão automática por ter sido expulso na partida anterior contra o Goiás. E além do Pablo Vegetti, também teremos ali os reforços do Marlon Gomes e do Rossi, né? Os dois aí parece que estarão liberados para atuarem na segunda-feira. A tendência é que, se o Rossi tiver condições de jogar ali 60, 70, 80 ou 90 minutos, que ele volte a ser titular na vaga do Eric Marcos, né, aberto pelo lado direito de campo, e o Peck seja mantido do lado esquerdo, e o Marlon Gomes sendo, né, uma opção ali para o segundo tempo, podendo entrar para ajudar ao Vasco buscar essa vitória. Quero lembrar vocês que a nossa parceira do canal, a 1xBet, vai premiar você vascaíno nessa segunda-feira. Serão 6 camisas oficiais do Vasco, né? 2 camisas brancas, 2 camisas pretas e 2 terceiros uniformes para quem se cadastrar lá na 1xBet usando o código promocional Mário Vasco. É muito fácil, é muito simples, né? É só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar lá no link da 1xBet, se cadastrar e fazer um depósito de pelo menos R$1. R$1, não precisa ser 10, 50, R$100,
R$ 1 usando a palavra Mário Vasco lá no código promocional, né? Então, você fazendo isso, além de você participar do sorteio dessas 6 camisas na segunda-feira, você também concorre, né, ao bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 2.000. Então, quem quiser, corre lá, se cadastra agora para garantir aí a sua participação no sorteio e também ganhar esse bônus de boas-vindas. Beleza, rapaziada? Então é isso. Mais uma vez, pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e bora para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!